É música ou é vídeo? Vamos lá, agora vai. Esqueci. E nesse vídeo eu vou te apresentar um orçamento que eu fiz para a construção de uma pequena casa que eu encontrei aqui no YouTube. Cara, eu achei muito bacana esse projeto. Bem pequenininho, muito confortável e com tudo que é preciso para se morar bem. Sem exageros e sem luxo, apenas o necessário. Ideal para famílias pequenas e que querem construir a sua casinha para sair do aluguel. E por incrível que pareça, eu consegui chegar nesse valor para a construção dessa estrutura utilizando o nosso método construtivo e incluindo alguns acabamentos básicos. Quer saber como eu gastaria apenas 26 mil para construir essa pequena casinha? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar com detalhes como isso é possível. Vamos lá. E vale lembrar que isso aqui é o orçamento para esse projeto. Significa que se eu fosse construir essa casa aqui na minha região, eu gastaria esse valor. Não é o valor de venda dessa casa e muito menos o valor que eu cobro para executar esse tipo de obra. É basicamente o plano que eu utilizaria para construir esse projeto. E se você quiser seguir esse mesmo plano, eu vou deixar no final desse vídeo o link para você acessar a planilha deste orçamento. E desta forma, você só precisa ajustar os valores dos itens de acordo com os preços da sua região e automaticamente você já terá o orçamento pronto para execução aí onde você mora. Muito rápido e prático, todo o trabalho pesado eu já fiz. Beleza, não precisa nem me agradecer por esse presente, mas se quiser deixar um legal aqui embaixo, ajuda, né? Agora, falando do projeto, o vídeo dele é apresentado no canal Caminho Certo. De antemão, eu já queria parabenizar o Pedro pelo belo vídeo. Ele é o apresentador desse canal e detalhou muito bem esse projeto. E se você quiser conferir o vídeo do projeto na íntegra, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link de acesso para ele. Vai lá dar uma conferida que vale muito a pena. Então vamos lá, começar logo, que eu sei que você deve estar ansioso para descobrir como eu cheguei nesse valor. Agora vamos lá para o computador para eu te mostrar como eu montei esse orçamento. Então aqui a gente tem a planilha de memória de cálculo, é a primeira planilha. Então aqui eu detalhei todas as paredes. Aqui também tem todas as esquadrias que vão ser descontadas das paredes, né? Que são vãos abertos, não contam para blocos. Então eu tenho a parede esquerda aqui, ó, com 6 metros de comprimento, 2,75 de altura. Isso aqui dá 5 fiadas com os nossos blocos. Nossos blocos têm 1 metro por 50 de altura. Então com 5 fiadas a gente faz 2,5 de altura e mais 25, 30 da viga. O pé direito fica com aproximadamente 2,75, 2,80, em média é isso. E aí uma parede dessa, totalizando 16,5 metros quadrados. Comprimento da parede, 6 metros. A parede direita tem 5,40, é um pouco menor, mesma forma. E aqui eu tenho a parede da frente, a parede do quarto 1, a parede 1 do quarto, a parede 2 do quarto, a parede do banheiro, a parede da cozinha e só. Isso aqui totaliza todas as paredes que eu vou ter que construir com os nossos blocos de concreto celular. E daqui para baixo eu tenho os descontos, que são os itens que a gente vai deixar os vãos abertos nas paredes. Então eu tenho a porta principal de 90 centímetros de comprimento, a porta do quarto com 80, a porta do banheiro tem 70, a porta dos fundos tem 70 e eu tenho 3 janelas, ó, 3 janelas maiores. Como no projeto, no vídeo na verdade, eu não achei as medidas dessas janelas, então eu considerei a janela mais barata que eu encontrei, que é uma janela 1 por 1. Então pode botar uma maior, uma menor, mas essa 1 por 1 foi a mais barata que eu encontrei, então como a ideia aqui é construir barato, eu considerei ela. São 3 janelas dessas e uma pequenininha para o banheiro de 30 por 30. Então quando soma tudo isso aqui, ó, dá exatamente 83,35 metros quadrados, já descontando todas as portas e janelas. Arredondando isso para cima, 84 metros quadrados. Como a gente sabe que com 2 blocos do grande de 1 por 50 a gente faz 1 metro quadrado, então a gente precisa do dobro dessa quantidade para fechar todas as paredes, que dá exatamente 168 blocos de concreto celular, de 1 metro por 50 de altura. Então na segunda aba a gente calcula a estrutura, valores atualizados, data base, ó, agosto de 21. Então todos esses valores eu peguei hoje de manhã,
valores atualizados das notas fiscais que a gente costuma comprar insumos para as nossas obras. Então aqui na minha região, esses são os valores que estão sendo praticados hoje, em agosto de 2021. Então eu vou precisar de 12 sacos de cimento a R$ 24,00, R$ 288,00. Não dá nem 1 metro cúbico de areia para a estrutura, né? Então é uma estrutura bem pequena, apenas 30 metros quadrados, então nem 1 metro cúbico a gente vai gastar. Isso aqui é a fundação, né? Interessante, é a fundação. Toda essa parte de cima aqui, ó, eu contabilizei apenas a fundação, totalizando R$ 1.180 de material, não está incluso mão de obra, todo o material que a gente vai utilizar para fazer a fundação da nossa estrutura. E aí, descendo mais um pouco, a gente tem as paredes e estrutura. Por que eu falo paredes e estruturas? Porque dentro das paredes vão todos os pilares embutidos e as vigas que vão apoiar a laje. Então, é realmente paredes e estruturas, tudo integrado no mesmo processo executivo. Enquanto a gente está executando as paredes, todas as estruturas vão ficando embutidas, assim como instalações elétricas e hidráulicas também, que está na parte de acabamentos, a gente vai chegar lá. Então, ó, eu vou precisar de algumas colunas, né? Essas colunas prontas 7 por 17, com elas eu consigo fazer vigas de 20 centímetros. Então, como a sobrecarga é muito pouca para esse tipo de obra, eu consigo trabalhar com essas colunas nas vigas tranquilamente. Vou precisar de tela de aço para laje. Eu vou precisar de ferro 6.3 e ferro 4.2 para fazer os pilares. Vou precisar de arame para montar as armações. Bloco J para fechar o esborro da laje e as vigas do perímetro da minha construção. E bloco U para fechar as vigas internas. O bloco J a gente usa nos limites da casa e o bloco U a gente usa dentro da casa. Porque o bloco U ele vai fechar os dois lados da viga. O bloco J ele só fecha o lado de fora, o lado de dentro a laje vai estar em cima dele. Por isso que ele é J. Eu vou precisar de 8 andames só para fazer uma pequena torre para subir e trabalhar em altura em alguns pontos. 17 sacos de cimento, 1,5 metro de areia, 1,5 metro de brita, totalizando 3.325,33 de material, não está incluso mão de obra, para a gente executar todas as paredes e estrutura desse projeto. Descendo mais um pouco, a gente encontra a cobertura. Aqui tem alguns itens de cobertura, que na verdade a cobertura deveria ser a laje. Então, a tela, por exemplo, deveria estar aqui, mas já que está em cima, vamos desconsiderar ela. Então, vou precisar de nervuras e blocos de EPS. Aqui na minha região, eu encontro a R$ 35,00 um metro quadrado. Serão 30 metros quadrados, obviamente, totalizando R$ 1.050. Vou precisar de algumas escoras para escorar a laje. Vou precisar de cimento para a gente rodar os traços para encher essa laje, mais 1,5 metro de areia, mais 1,5 metro de brita, e eu vou precisar de uma manta líquida para impermeabilizar a laje. Eu não vou colocar telhado sobre essa laje, porque vai aumentar bastante o custo da minha cobertura, e eu consigo trabalhar com uma manta líquida, se bem feito, fica muito bom, não dá infiltração. É exatamente o que eu fiz aqui no meu escritório, onde eu estou gravando agora. Eu nunca tive problema com infiltração na laje aplicando essa manta líquida. E eu vou colocar uma pingadeira por todo o platibanda para evitar que a água escorra na fachada e manche a fachada ao longo dos meses. Então essa pingadeira, pelos meus cálculos de 19 centímetros, a gente vai precisar de 116. Eu encontrei na minha região a R$ 2,50, totalizando R$ 290. Então, somando tudo isso, R$ 2.596,50 para a gente executar a laje de cobertura, já impermeabilizando e colocando as pingadeiras para evitar que a água escorra na fachada. Blocos de concreto celular, obviamente, eu vou precisar de 168 blocos para fechar todas as minhas paredes internas e externas. Esse bloco 99 centímetros, 49, 15 de espessura, hoje ele está custando R$ 25,00, totalizando R$ 4.200. E eu vou precisar de mais 37 blocos menores, maciços, de 60 por 30 por 10 centímetros de espessura. Eu vou usar esse bloco menor para fechar o meu platibanda da minha cobertura, né? Porque se eu for usar o meu bloco maior, a dimensão dele mínima é 50 centímetros, então eu vou fazer um platibanda de 50 centímetros. Vou gastar bastante blocos, vai ser mais caro. Se eu fizer com um bloco de 60 por 30,
o meu platibanda vai ter apenas 30 centímetros e eu vou gastar menos blocos. Ó, vou gastar apenas R$ 333 de blocos para fechar o platibanda. Fica muito bom. Em cima dele eu boto a pingadeira, vai ficar excelente. Então de blocos, ó, a gente vai gastando aqui R$ 4.533. E a mão de obra, para uma estrutura pequena dessa, 30 metros quadrados, dá tranquilamente para a gente executar em 2 semanas, no máximo. 2 semanas eu digo, trabalhando com dificuldade, num solo ruim, com chuva, enfim, todas as dificuldades. Então eu dimensionei 12 dias, eu coloquei mais 2 dias, 2 semanas são 10 dias, de segunda a sexta. Eu coloquei mais 2 dias de folga, para a gente ter uma folga confortável e trabalhar sem problemas. Com essa equipe aqui, ó, um pedreiro e 2 ajudantes, eu consigo tranquilamente deixar só a estrutura sem os acabamentos, toda a estrutura pronta, com 2 semanas e mais 2 dias, sem dificuldades. Esses são os valores que eu pago aqui na minha região, totalizando R$ 2.640 com mão de obra para a gente trabalhar essas 2 semanas e levantar essa estrutura. Então, aqui eu tenho um total de R$ 14.275 para deixar a estrutura de pé. Quando eu falo estrutura, é fundação, paredes, todos os pilares e vigas embutidos e a laje. Aqui já está incluso, além da estrutura, a impermeabilização da laje e as pingadeiras, que não fazem parte da estrutura, já entram na seção de acabamentos, mas tudo isso aqui incluso, pronta, a estrutura pronta, eu gastaria hoje em torno de R$ 14.275,58. Lógico que aqui não estão inclusos custos indiretos, né? Os custos indiretos variam do local onde você vai executar essa construção. Se eu executar essa construção no quintal da minha casa, meus custos indiretos vão ser mínimos, porque eu mesmo posso fornecer a refeição para os meus funcionários. Se eu contratar gente que mora próxima ao local da obra, eu não vou precisar pagar transporte, não vou precisar pagar alojamento. Então, custos indiretos são muito variáveis. Tem muitas variáveis que impactam nesse tipo de custo. E por isso eu preferi não considerar. Quando você for construir, lógico, você vai ter alguns custos indiretos, como eu teria também se fosse fazer aqui, mas de acordo com a disposição da sua obra, onde a sua obra estiver, a localização em relação à sua estrutura, seus custos indiretos podem ser maiores ou menores. Então, por isso, eu não considerei nesse orçamento, porque ele ia distorcer muito o valor real que a gente queria encontrar. Então, agora vamos para a última parte, que são os acabamentos. Ó. Então, para uma casa de 30 metros quadrados, de acordo com o projeto, eu vou ter uma porta de 90 centímetros, eu encontrei ela por R$ 499, valores atualizados, ó, agosto de 2021, essa é a data base. Uma porta de 80 eu encontrei por R$ 349, isso é porta completa, incluindo a moldura, as dobradiças, a fechadura, tudo incluso. Tem marcenarias aqui que vendem por esse preço. Isso aqui eu fiz uma cotação hoje de manhã e encontrei esses valores. E a porta de 70, 399, nesse caso são 2 portas dessa. Janela de 1 por 1, 3 janelas dessa por 155 e a janela do banheiro, que é uma só, R$ 37,00, totalizando R$ 2.148 de esquadrias. Portas e janelas para fechar o nosso imóvel. E aí, mais abaixo, os revestimentos, ó, textura acrílica, toda a fachada externa. Eu vou revestir com textura acrílica, direto no bloco, fica excelente. Foi exatamente isso que eu fiz aqui no meu escritório também. Nunca tive problemas com a textura que eu apliquei aqui. Vou precisar de cimento para fazer chapisco, para fazer contrapiso, para fazer reboco interno, embolso onde a gente vai assentar cerâmica. São 16 sacos de cimento, areia de fingir para fazer os acabamentos, 3 metros de areia de fingir, argamassa C1 para fazer o assentamento da cerâmica, rejunte flexível para rejuntar a cerâmica, 33 metros quadrados de cerâmica para piso e cerâmica para parede. Aqui, ó, eu considerei os menores valores que eu encontrei hoje. Então, essa cerâmica aqui não é uma cerâmica de boa qualidade, é uma cerâmica, vamos dizer assim, a mais simples que eu encontrei no mercado hoje, com o objetivo de executar esse orçamento, de realizar esse orçamento ao menor custo possível, para a gente ver, visualizar que é possível construir esse tipo de obra muito barato. Então eu encontrei cerâmica para piso a R$ 25,00 e encontrei cerâmica para parede a R$ 29,00. Tá aqui os valores que eu encontrei. Massa corrida
para a gente emassar as paredes antes da pintura, e cal para reboco, para a gente melhorar o traço do nosso reboco e dos nossos revestimentos, totalizando R$ 3.292. Aí a gente vai para as instalações elétricas. Ó. Eu fiz um cálculo aproximado aqui de instalações elétricas. O mais caro sempre são os cabos. Você vê, ó, de um total de R$ 917,50, a gente vai gastar R$ 480 de cabos. É muito caro. Cabo de cobre está caríssimo e aumentando a cada semana. Então hoje, se a gente fosse executar as instalações elétricas básicas, uma ou duas tomadas por ambiente, luminárias simples e interruptores também, a gente gastaria para esse projeto R$ 917,50. Instalações hidráulicas, que também não está nada barato, tubo está caríssimo também, aumentando bastante. Então aqui eu botei, ó, uma bacia sanitária com caixa, assento completa, lavatório de louça, tubo de 25, todas as conexões, ó, caixa sifonada, uma ducha de 5.500 watts, registro em metal, todas as peças hidráulicas que a gente vai precisar para poder abastecer o nosso imóvel com água e coletar esgoto dele também. Totalizando aqui, ó, de peças hidráulicas, R$ 1.708, todas as peças que a gente precisa instalar para a construção desse móvel aqui. E mais abaixo a gente tem a pintura, ó, o último item de materiais, tinta acrílico branco, são 2 latas, eu consegui a R$ 119. Pigmento para textura, por quê? Porque como a gente vai aplicar textura, né, tem aqui no revestimento a textura externa, eu posso colocar um pigmento na textura e eu não preciso pintar. Basta eu colocar o pigmento, misturar e aplicar a textura já pronta da cor que eu quero. Então eu encontrei esse pigmento, uma garrafinha de 250 gramas a R$ 11 e eu posso escolher a cor que eu quiser. E algumas ferramentas básicas para pintura, um rolo, uma bacia, enfim, às vezes as pessoas, até o pintor mesmo que vai trabalhar já tem isso, mas considerando que a gente vai começar do zero, não tem, comprar um kitzinho que já vem pronto no armazém, em média por R$ 50 a gente consegue. Totalizando R$ 299 de tinta, pigmento para textura e os equipamentos para a gente fazer a aplicação. E mão de obra. Mão de obra é uma coisa muito complicada de se dimensionar, porque acabamento a gente sabe que uma hora ou outra tem problema, uma coisa que a gente estima um prazo demora mais, outra é mais rápida, é muito difícil dimensionar prazo de acabamento. Mas conversando com alguns pedreiros, o pessoal que trabalha comigo, para esse tipo de imóvel, para o tamanho dessa obra que é muito pequena, a quantidade de cerâmica, se você ver, acho que de cerâmica, são 33 metros quadrados de cerâmica para piso. Isso aqui é muito rápido de fazer. O cara que tem prática com cerâmica, sei lá, em 2 dias ele mata isso no máximo, talvez em um dia. E cerâmica para parede, R$ 24. Então é muito rápido de se fazer. Resumindo, conversando com os profissionais que são acostumados a fazer isso, a gente chegou num número de 22 dias trabalhando um pedreiro e um ajudante, apenas 2 pessoas. Eu não vou precisar de 3 pessoas porque todos os serviços são puxados, são direcionados pelo pedreiro. Então se eu coloco 2 ajudantes, não agrega muita coisa à equipe. Então com um pedreiro tocando todos os acabamentos e o ajudante apenas dando apoio, levando material, fazendo uma massa, dando apoio a ele, a gente consegue tranquilamente fazer todos esses acabamentos, que são poucas coisas, em 22 dias. Isso dá 4 semanas e eu coloquei mais 2 dias de folga aí. Então, considerando os valores que eu pago aqui, que eu tenho na minha região, R$ 3.520 de mão de obra para trabalhar esses 22 dias e deixar esse imóvel acabado. Totalizando de acabamentos, R$ 11.884,50, somando o custo da estrutura mais o custo dos acabamentos, a gente chega num valor de R$ 26.160,08. Isso equivale a um custo por metro quadrado de R$ 872. Então é um custo bem baixo, bem abaixo da média que a gente vê por aí no mercado. Lembrando que nesse orçamento não estão inclusos os custos indiretos. Se você vai construir, vamos supor que você vai fazer uma obra dessa a 150 quilômetros da sua casa ou a, sei lá, 200 quilômetros da região onde os seus colaboradores moram.
Então você vai ter custo com alojamento, você vai ter custo com refeição, café, almoço e jantar todos os dias, transportes, é uma série de custos indiretos que não estão considerados nesse orçamento. De acordo com a necessidade, você pode ter ou não. Se você vai construir no quintal da sua casa, seus custos indiretos vão ser mínimos, mas ainda assim sempre há alguns custos indiretos que são atrelados à execução. Em resumo, toda a parte objetiva da construção, estrutura, acabamentos, materiais e mão de obras, a gente conseguiu englobar nesse orçamento aqui, e essa planilha eu vou deixar disponível no nosso grupo do Telegram. Se você quiser ter acesso a ela, basta entrar gratuitamente no nosso grupo do Telegram e pode procurar essa planilha que eu vou divulgar ela assim que esse vídeo for para o ar no nosso canal do YouTube. O link de acesso ao nosso grupo do Telegram está aqui na descrição do vídeo. Clica nele, acessa o nosso grupo e você vai conseguir baixar essa planilha, onde você vai poder colocar os valores reais que você encontra aí na sua região e automaticamente ela já vai calcular o orçamento para você executar esse projeto aí onde você mora. Beleza? Então era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido que é possível sim construir a um valor bem acessível, basta ter comprometimento, foco e principalmente planejamento. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente consegue grandes resultados construindo muito abaixo do que a média de mercado. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal e se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve logo, porque senão você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.